Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui transmitindo a Tua palavra, Senhor. E te peço, Pai, que Tu me ilumine para que tudo aquilo que seja proferido da minha boca chegue aos Teus filhos, às suas mentes, desça ao seu coração e seja colocado em prática de vida. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Me usa, Pai. Me usa para que nada do que eu fale aqui venha do meu coração e sim do Teu. Eu te peço, te agradeço, te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia. Da última vez que eu preguei sobre também uma parábola, que foi a parábola da ovelha perdida. E esta parábola, a mensagem principal que estava nessa pregação era o resgate de pessoas que já estiveram e por um motivo não sei qual, mas que hoje não estão conosco, não estão entre nós. Não sei se temporariamente, definitivamente. Mas eu preguei no sentido de que Deus colocasse em nossos corações como fiéis, como pregadores, como membros da sua casa, buscar esse resgate. E além do resgate, também ter a ousadia de também levar o Evangelho do Senhor àqueles que ainda não o conhecem. E hoje, em algo assim também parecido em termos de pregação, é que também se trata de uma parábola, e ela é muito conhecida no meio cristão, porque é a parábola do semeador, e onde o semeador é Jesus, a semente é a palavra e o solo é o coração, é o nosso coração. Então o tema que eu trago hoje aqui para a gente refletir é: que tipo de solo é o seu coração? Então, que a gente reflita ao final desta mensagem como está o nosso coração em relação a receber essa semente do nosso Senhor. Então, no texto lido pelo pastor Edmar, ele fala que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Era comum aos mestres eles sentassem e a multidão acompanhava eles, e eles trabalhavam, eles evangelizavam, eles proferiam as palavras de ensinamento. E com Jesus não foi diferente, só que aconteceu algo, que Jesus estava na praia, e aí uma quantidade muito grande de pessoas, de forma que virou uma multidão. E aí, vale a pena a gente ter um entendimento de como era essa situação. Jesus estava numa praia, que ela era como se fosse uma concha, que facilitaria ele entrando num barco, se distanciando um pouco, quando ele pregasse, teria através dessa distância que ele estava ganhando, se afastando um pouco, uma acústica melhor. Então, a voz de Jesus chegaria com mais nitidez e algo eu li sobre até atingiria 80, 90 metros. Então, ele recua, pega a acústica e a concha e prega para aquela multidão que
estava em pé na praia. E no versículo 4, a palavra nos diz assim: e eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Quando eu for lendo esses versos, aonde a semente caiu, eu, quando estava preparando essa mensagem, quando li essa parábola, eu me transportei para onde o semeador estava. Então, para eu ter uma ideia de como foi essa semeadura dele, né, eu imaginei um campo, alguns caminhos de pedestres, e nesses caminhos ele saiu a semear, e ele encontrou diversos tipos de solos. Inclusive, algumas sementes já caíram à beira do caminho. Então, nesse caminho, por ele já ser um caminho pisoteado, caminhado e tal, ele já era um solo duro, não era um solo propício à semeadura. Então, logo que caiu essas sementes, eu imagino assim, um cesto, uma sacola com as sementes, e aí caiu algumas, não é? E nessas sementes que caíram à beira do caminho, e ela vai ter um sentido posteriormente, mais adiante, quando explicarmos, o solo era duro, e assim como diz a palavra, vindo as aves, comeram. Então aquela semente ali, ela praticamente não teve nenhuma chance de ser desenvolvida. E no 5, a palavra diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, aquela outra parte onde ele semeou, que ele estava vendo provavelmente um terreno e ali dava para semear, mas ela tinha uma fina camada de terra só. Então ela não tinha profundidade para a semente se enraizar. E aí ela brotou, mas ela não teve profundidade de se enraizar. E no 6 diz assim: o sol forte e causticante, né? Isso daí já sou eu, o 6 não diz assim não, o 6 diz aqui: saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou. Então, não é novidade nenhuma dizer que aquela região é uma região que tem muitos desertos e tem um sol muito forte. Então, aquela semente que ela caiu e ela não se aprofundou de maneira até se proteger da ação solar, ela queimou, ela secou. Então, não também frutificou. O versículo 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Também naquele campo onde o semeador estava semeando, existiam ervas daninhas, está entendendo? Que faziam de uma certa maneira uma concorrência com as sementes. Então, quando você colocava as sementes também, o terreno já tinha algum tipo de planta e elas também, buscando o nutriente da terra, elas cresciam e evitavam a possibilidade daquela semente também crescer, e até que ela lutava e crescia também, mas os espinhos, as ervas eram mais fortes e a sufocaram, e ela, sendo assim, não se desenvolvia. Não se desenvolvendo, não frutificava. Então, não frutificando, ela não se estabelecia como árvore ou como planta. Na minha imaginação, eu estava plantando trigo. No meu semear era trigo. Quando eu viajei lá para, hoje, Palestina, né? Então, era assim, não dava fruto. E no versículo 8, ele diz assim: outra, enfim, caiu na boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Jesus deixa bem claro no final da mensagem como ele estava se dirigindo e a quem ele estava se dirigindo. E aí vocês vão entender porque ele vai, o próprio Jesus, nesta continuação desse capítulo, ele fala de Isaías. Quando Isaías fala algo que Deus diz para Isaías dizer ao povo de Israel. Mas vamos lá. Então, nesse tipo de solo, a semente que caiu em boa terra, ela deu fruto. E a 100 por 1, eu imagino assim, devido às, vamos dizer assim, intempéries do próprio sistema, né? Choveu, não choveu, a terra estava fertilizada, não estava fertilizada. Então, quando ele fala 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, ele quer dizer assim, 100 por 1 uma colheita total, 60 uma boa colheita, mas houve uma perda, e 30 uma razoável colheita, mas não deixou de existir a colheita. Quando você distribui isso ao longo de nós, né, tem pessoas que estão, não se trata de envolvimento, se trata às vezes de chamado, pastores, bispos, 100%, não tem como ser diferente. Pastores, párocos, pastores, reitores, né? E tem pastores que também têm a participação na vida secular. Vamos supor, Edmar, colheita de Edmar 100%, pastor totalmente da paróquia, dedicado e não tem. Eu já tenho uma vida paralela secular, vou me botar com 60, mas eu acho que eu caio para 30, mas vamos botar 60 para me ajudar. E 30, ministério, membros e tal. Mas só que há uma possibilidade daquele de 30 chegar a 100. Não se desespere, não só estou com 30, não está com 30. Mas seu chamado vai, e quanto mais você está envolvido, a sua produção aumenta. E a sua produção aumenta porque depende muito do quê? Da sua intimidade com Deus. Quando você busca mais essa intimidade, esse conhecimento, mais a sua colheita aumenta. Mais você passa de 30 para 60. E vamos botar aí, tem de 40, tem de 50, tem de 60, tem de 70, né? Eu vou tirar de mal os 100, eu vou botar 100 para o bispo Ziel, aquele santo. E aí depois a gente vem com 98, Adonias e tal. O profeta aí está com 95, tá bom, Pedro Mar, tá bom. Mas assim, misericórdia, não, mas é, profeta. Mas assim, isso é interessante a gente ver isso. Veja o que diz Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Vou ler aqui na minha Bíblia, que é a mesma que está ali. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Quando você vai ler essa história de Isaque, você vai ver rapidinho que Isaque sofreu um bocado de restrições em relação à prosperidade do negócio dele. Entulharam poços, expulsaram, e Isaque perseverando e tal, e onde ele botava a mão e cavava, Deus abençoava. Então, o que isso nos traz é que, quando você está na obra, quando você está alinhado com Deus, a bênção cai sobre você. Não tem como ser diferente não, meus irmãos. Então é isso que a gente está buscando como Galileia. Intimidade com Deus. Discipulado, culto, oração, evangelismo. Se a gente conseguir, somos no recenseamento mais recente de Galileia, estamos em 22. Se esses 22 começarem a participar efetivamente, a gente vai com uma colheita maravilhosa, onde alguém pode ter 30, 40, 50 e não ter nem próximo a essa colheita nossa. Então essa colheita depende de nós. Mas vamos lá.
E aí, Jesus que falava, e nessa analogia de parábolas, né, tem várias parábolas que Jesus levava tanto aos discípulos como ao povo que o acompanhava e o queria ouvir. Os discípulos perguntaram a ele por que ele falava através de parábolas, ou seja, por meio de parábolas. E o versículo 10 nos diz assim: porque o Senhor fala com ele por meio de parábolas. Aí o que Jesus respondeu no 11: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é conhecido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para depois falar da profecia de Isaías. Eles dizem: vocês estão comigo o tempo todo, vocês estão vendo como eu trabalho, como eu ajo, como eu faço. A vocês é revelado, obviamente não todos, mas mistérios espirituais. Vocês que estão comigo não tem como dizer assim que não estão sendo ensinados para poder depois virar aqueles semeadores. Mas alguns que estão aqui estão ouvindo e não ouvem, estão vendo e não veem, porque são exatamente os solos, 3 primeiros que citamos. E é assim que funciona. Hoje é assim que funciona. Nós temos, pode encher aqui, 100, 200. Quando você for peneirar assim e for fazer a triagem, muitos vão ouvir, muitos vão ver, ou não vão querer, ou vão abandonar e tal. Então, por isso que ele, além de dizer, olha a profecia de Isaías e como Jesus, porque aí ele está se comunicando com os discípulos, nesse momento que ele está falando aqui. Ele diz assim, assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Essa profecia de Isaías, quando você pegar o livro de Isaías, está lá no capítulo 6. Olha o que ele diz: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Amém. E essa cura, meus irmãos, amém, não se tratava de pessoas enfermas que estavam lá na presença para o profeta curar ou abençoar. Não, é cura espiritual. Glória. É do coração. Então, quando ele diz isso aos seus discípulos, aí ele passa para a explicação da parábola, né? Então ele diz assim, no 18: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquela sementinha que caiu à beira do caminho, o solo era duro, e aí, meu amigo, não teve nem tempo de nada. Simplesmente esses tipos de solo de coração, ela não cria nem um limozinho, nada. Ouviu, saiu por aqui, beleza, tchau. Às vezes não se dá nem o trabalho de ouvir. Vou não. Negócio, vou não, desisto, estou fora. Essa é a da beira do caminho. O 20: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja esse tipo de coração. Ele
até ouve. Ele até dá uma primeira percepção a quem está semeando, ou a quem está pregando a palavra, ou a quem está evangelizando, de que aquela pessoa vai seguir em frente, vai dar continuidade ao processo da conversão. Mas nas primeiras provas, nas primeiras, talvez até tentações, nas primeiras angústias, decepções, coloca logo a culpa em Deus, que Deus é esse, e diz: estou fora desse processo. Não tem. Olha, pode ficar certo de uma coisa: quando você entra no processo, você tem um encontro com Deus, e vem toda aquela sede, tudo aquilo em cima de você, pode ficar certo que nos primeiros, aliás, a partir dali, você vai ser tentado e você vai ser provado. Se eu perguntasse aqui, abrisse esse microfone a cada um de nós aqui, todo mundo tinha uma história de que foi provado, tentado. O próprio Jesus, né, quando foi batizado e foi ao deserto, jejuar e orar, ele foi tentado violentamente à luz da palavra, pelo inimigo. Então, meus irmãos, não é um processo de tive um encontro com Jesus, não. Você vai passar por duras provações, mas persevere, porque Ele que iniciou a boa obra vai terminar essa boa obra em nome de Jesus com você. Então, esse é o tipo do coração que houve tal na primeira. Você deve conhecer alguém, aí já deve ter pensado o que aconteceu. Olha, mas veja bem, não podemos também associar a nomear ou a dirigir que tal pessoa é assim, porque a gente não sabe o final da história. Aquela condução pode estar num processo e depois esse solo que é rochoso, tem só um limozinho, que só uma camadinha de terra, ele pode se tornar um solo fértil. Pode se tornar um solo fértil. Como um solo fértil também pode se tornar um solo rochoso posteriormente. Então isso não cabe a nós. Cabe a nós só o processo de seguir de mãos dadas e caminhando. No versículo, na continuação da explicação da parábola, no versículo 22, deixa eu mudar de página aqui. No versículo 22, ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Isso é um caso que acontece muito. Você tem um encontro com Deus, se converte, começa a vivenciar uma vida cristã. E chega um determinado momento da sua vida que você vai ter que ter uma série de escolhas, e nem sempre essas escolhas estão de acordo com a tua vida secular, em relação a trabalho, em relação a finanças. Então, enquanto você está orando, pedindo bênçãos, e bênçãos têm sido derramadas sobre você, está tudo a mil maravilhas. Mas quando existe algo que declina a tua situação financeira, os teus ganhos, os bens materiais, quando você valoriza os bens materiais de que Deus, tem algo errado, você precisa modificar seu coração. Os bens materiais, eles não podem vir acima. Obviamente que a gente quer conforto, que a gente quer viajar, que a gente quer ter um carro bom, que a gente isso, que a gente aquilo. Deus não é contra nada disso, mas Ele não se alegra com aquele que não dá o tempo que, aliás, o tempo que Ele merece a gente não dá de jeito nenhum, mas a gente tem de ter a parte do nosso dia dedicada e devocionada a Deus. Se não tiver assim, não vai fluir, e vai chegar uma hora que você vai entrar em conflito com você mesmo. O meu trabalho, mas o meu trabalho e tal e coisa, lógico,
nós temos exemplo aqui. Eu tenho um turno e estou de plantão, não posso ir ao culto. Deus, mais do que ninguém, entende isso, gente. Você está trabalhando e seu turno não permitiu, chocou com a hora do turno, você tem que trabalhar como provedor. Agora, se você não tem, mas não vai porque está muito sol, porque está calor, porque isso, porque espirrei, não funciona assim não. Nós temos de mudar e temos de tratar esse solo, né? Porque aí, meu irmão, você só quer a bênção de Deus. O Deus da bênção vai ficar segundo e terceiro plano na tua vida. E aí, no versículo 23, ele explica, na explicação da parábola, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Eu já dei uma explicação do que significa isso em nossa produção. Então, aquela boa terra é o nosso coração. E o nosso coração, quando está com boa terra, ele está apto, pronto a ouvir, a entender e principalmente a buscar. Essa busca, ela é fundamental. É como se ela fosse um fertilizante para o tipo de solo do teu coração. E o que é essa busca? E o que é esse fertilizante? É oração, é culto, é discipulado, é leitura da palavra, é se envolver no processo. Porque como é que tu vai apresentar Deus ou Jesus Cristo se tu não conhece? Tu está só na... Jesus veio, Deus existe. E aí só? Aí o cara te pergunta, e por que tem guerra? E por que isso? E por que Jesus fala que se der no lado da face, vira o outro lado? Como humano eu aguento isso, vou dar minha face? Não. Tem um significado, tem uma explicação para isso. Está entendendo? Então, tudo tem um propósito, uma motivação. A nossa pressa, a nossa cronologia invade muito isso. Eu estou dizendo porque é comigo, viu? Eu quero resposta imediata, eu quero logo, e porque está demorando e tal, e penso que escolhi certo, mas eu perguntei a Deus, mas Deus respondeu, mas não foi o que eu quis, o que eu queria não, gente. Aí às vezes o cara vai por aquele caminho, observe os sinais, e às vezes os sinais, se você não tiver uma certeza que é de Deus, aquele sinal pode ser enganoso. Então, eu quero concluir essa semeadura, essa palavra, esse entendimento, fazendo uma pergunta. Não precisa responder, mas você vai refletir. Qual o tipo de solo atualmente é o seu coração? Está no seu coração. Esse é a pergunta que nós devemos, com muita tranquilidade, com muita pensamento, sabe, com muita profundidade, conversar com Deus. Porque se o seu coração é duro, feito pedra, mal a palavra chega no seu coração e logo o inimigo vem e tira. Porque ele está apto, super apto a fazer isso. Ele está com sede, velho, de não deixar nem tu ler a primeira palavra, quanto mais ouvir. Ele tira logo, diz, esse é meu. Ele não pode nem ousar, porque se ele ouvir, pode ser que ele passe por outro lado. Então, é o coração duro, feito pedra. Se o seu coração é rochoso e tem uma pequena camada de terra, você está recebendo, ouve, mas aquilo se dissipa rápido na tua imaginação, no teu pensamento, no teu coração. E na primeira dificuldade que acontece, você questiona Deus e tende a se afastar. Na primeira. Se não for na primeira, na segunda.
E aí, alguém que me ouça, e eu creio que o nosso coração não está em nenhum desses dois tipos de solo. Se você conhecer alguém que ao ouvir começou e logo após já está, a terrinha que estava, a raiz entrou, o sol está queimando e o sol fala mais. O que é o sol queimar? Trazendo para a analogia dessa palavra, é os maus caminhos, é os conselhos, é os ímpios, é a roda daqueles que estão querendo te tirar daquele caminho novo que tu escolhesse para seguir. E eu confesso a vocês, meu irmão, que não é fácil. Não é fácil. Eu às vezes fico me questionando e dizer assim: Senhor, estamos insistindo tanto ali, eu já me sinto invasivo. Mas aí Deus disse: eu vou botar uma mensagem para você, a primeira do ano de 2005, para você mesmo entender que você é o primeiro que não deve desistir daquela pessoa. Porque se eu desistir, daqui a pouco eu desisto de mim. Olha, nós queremos, tanto eu como o Edmar, como os ministérios, nós queremos nos envolver de tal maneira com a paróquia, tanto membresia, líderes, como os que estão sendo evangelizados, de maneira que a gente pudesse abraçar mesmo. E a gente está se planejando para isso, em visitas, em ligações, em mensagens, em convites. Mas é duro. Você vai, convida hoje, amanhã, depois de amanhã, uma semana de convite, um mês, e você não vê quase nada de resultado. E aí você pode ter até a ousadia de perguntar a Deus, e eu já vou lhe dar a resposta: não desista. Não desista, porque não é você, é Deus. Não é você, você é só o instrumento, você é só o elo daquela corrente. A transformação, o agir, é o Espírito Santo de Deus. Só que ele precisa trilhar num caminho que você vá na frente e diga: é esse, conversou, mostrou. Depois, o sobrenatural entra em ação, ao qual não cabe a nós. Porque senão todo mundo estava convertido. Onde você chegasse, pá, carimba, venda certa, carimba. E não é assim. Mas o terceiro solo é aquele solo onde você teve uma perspectiva, se alegrou naquele irmão. E ele veio e deu sinais e acompanhou. E isso eu não quero determinar período, não. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser anos. Mas aquele coração, se tiver um tipo de solo que tenha rodeado de espinhos e ervas daninhas, ele corre sério risco de não sobrepor a esses espinhos e essas ervas e ser uma árvore frutífera ou uma planta frutífera. E acontece. E sabe o que é essas ervas e esses espinhos? É um mundo que te traz coisas, sabe? Para você desfrutar, para você pensar que aquilo é a melhor coisa, pensar que aquilo está te dando aquela satisfação, aquela alegria. A alegria é em Deus. A alegria é em Deus. Nos momentos mais difíceis da tua vida, é aí que você conta com Deus. Porque nos fáceis tudo é festa.
Mas nos difíceis, se você não tem Deus no seu coração, é difícil de você aguentar. Olha, Edmar estava me falando ontem, me mostrando inclusive. Teve uma cena que a gente lamenta muito. Uma ministra da Assembleia, uma mulher envolvida com o ministério, não sei se vocês viram isso, em Abreu e Lima, se suicidou na igreja. Na igreja. Deus tenha misericórdia dessa irmã. Porque imagina como não estava a situação dela, da cabeça dela, do momento dela, não sei. Eu só sei que se um dia você tiver algo no seu coração e na sua mente que esteja ali empurrando para o lado errado, peça socorro ao seu pastor, ao seu amigo, ao seu irmão, à sua esposa, ao seu filho. Peça socorro. Não deixe o inimigo te dilacerar por dentro e fazer o que ele está pretendendo fazer, que é te eliminar. Então esse é o solo dos espinhos e das ervas que tu entra, quando tu tá, ele te absorve de novo e tu volta para as coisas do mundo, achando que os bens materiais, às vezes você se torna arrogante, o status lhe sobe a cabeça, o poder, às vezes político ou financeiro, aí começa uma idolatria, que eu ia dizer idiolatria, mas cabe também. Mas sabe, não cabe. Tem de ter muito cuidado, inclusive com nós, de clero, de irmãos, de cristão. Cuidado com isso, para a gente não perder a humildade e não passar a imagem da arrogância, sabe? Aí a palavra fica infrutífera. Diante dessas circunstâncias, meus irmãos, por fim, para encerrar, e agora encerrar mesmo, vem um solo fértil, onde a palavra de Deus entrou, tomou o seu lugar e ocupou o seu coração. Todo coração ela tem uma vaga reservada. Às vezes ela é ocupada, às vezes ela não é ocupada. E quando ela fica vazia, Deus não entrou no teu coração. Mas quando Ele entra e faz morada, é para sempre. Porque tem um hino que diz assim: a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Não sabe não. Se recebeu, não sabe não. Você pode até passar por alguma crise, alguma coisa, mas faz parte. É a tua casa, é a morada. Então, é para sempre. E esse para sempre que eu digo é até a nossa morte terrena ou a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É até lá. É a ocupação vitalícia. Ali está comprado, selado, carimbado, a escritura está passada e ninguém toma. E se você não der brecha, ninguém entra. E a gente tem que ter cuidado com a brecha. É isso que o nosso coração e o nosso solo queria. Então eu quero agradecer a Deus, glorificar a Deus, dar um aleluia, porque a gente tem ciência dessa história. A minha oração é para que nós tenhamos um coração de solo fértil e frutífero, sabendo que podemos um dia nos tornar um semeador. Você passa de solo frutífero, permeável, a semente foi tão bem plantada no teu coração que você passa agora a semear. E é esse o nosso propósito aqui dessa paróquia.
É esse o nosso objetivo. Então, que Deus nos abençoe e nos torne semeadores da palavra ao longo de toda a nossa convivência, e que venham mais para se tornarem semeadores entre nós e dentro de nós. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Senhor, Pai, eu te pedi direcionamento do alto para poder ser usado por ti. E eu creio que o Senhor me usou. E eu estou dizendo isso nessa oração, Pai, porque eu não saí com esse texto e com o que está escrito aqui de maneira como foi colocado. Tem muita coisa que foi acrescida através do Teu Espírito Santo. Muita coisa. Várias coisas que o Senhor falou aqui, que não está escrito nem um epígrafezinho aqui. E eu me sinto honrado. Por quê? Creio que esta mensagem está no nosso coração, e que a gente, Pai, tenha esse coração blindado por Ti, solo fértil, semente brotando, crescendo, frutificando, e dessa semente, Senhor, nós vamos colher sementes para semear também através da Tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado por tão grande honra de, nesse primeiro momento do ano de 2025, Tu me trazer isto ao coração e a dos meus irmãos, que vivenciamos momentos maravilhosos na Tua casa, de agora, deste ano em diante, na Tua presença. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.